Você conhece a história? Todos nós conhecemos. Um jardim perfeito banhado pela luz de Deus. O primeiro homem, Adão. A primeira mulher, Eva. Uma harmonia que nós nunca experimentamos. E então, uma serpente. E uma maçã. Uma simples mordida. Um ato de desobediência que fraturou a criação. Abriu as portas para a dor, para a doença, para a morte e para o mundo que vemos hoje. Um mundo de sofrimento, de ódio, de guerras, tudo por causa de uma fruta. Mas, e se essa história for mais complexa? E se a história que nos contaram for uma simplificação, uma metáfora para algo muito mais profundo? E se a origem de todo o mal que corrói a humanidade não for sobre fome, mas sobre desejo? Pense comigo. O que você vai ouvir hoje é uma teoria antiga. Uma teoria tão chocante que foi sussurrada em segredo por místicos e teólogos por séculos. Uma teoria que desafia tudo o que você aprendeu na escola dominical. E se eu te dissesse que o fruto proibido no Jardim do Éden não era uma fruta? E se o pecado original, o ato que manchou a alma humana, não fosse algo que se come, mas algo que se faz? Prepare-se, porque o que eu vou revelar pode abalar a sua fé. Mas também pode finalmente fazer tudo fazer sentido. E se eu te dissesse que o fruto proibido que Satanás ofereceu a Eva foi sexo? Sim, você ouviu direito. Existe uma teoria poderosa, conhecida como a doutrina da semente da serpente, que sugere que a queda do homem não foi um ato de desobediência gastronômica, mas um ato de sedução carnal. Parece loucura? Fique comigo. Porque quando você conectar os pontos, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de uma forma assustadora. Esta teoria argumenta que a serpente no jardim não era apenas um animal rastejante que falava. Lembre-se, a Bíblia descreve Satanás como um querubim, um anjo de luz, o mais belo de todos. Ele não precisaria rastejar. A maldição de rastejar sobre o ventre veio depois do pecado. Então quem apareceu para Eva? A teoria sugere que foi Satanás em sua forma mais persuasiva. Talvez uma figura de luz, um ser angelical travestido, que seduziu Eva. A palavra hebraica para seduzir, usada em algumas tradições, tem uma conotação muito mais forte, uma conotação íntima. Eles argumentam que o comer do fruto é um eufemismo bíblico. A Bíblia está cheia deles. No próprio Gênesis, conhecer alguém significa ter relações íntimas. E se comer do fruto daquela árvore específica fosse um eufemismo para o ato sexual proibido? Satanás, em sua rebelião, não queria apenas que Eva desobedecesse a Deus. Ele queria corromper a própria criação. Ele queria macular a linhagem que Deus havia criado à sua imagem e semelhança. E como ele faria isso? Depositando nela a sua própria semente. A semente da serpente. Eva, agora corrompida, teria então procurado Adão. Não para oferecer-lhe uma fruta, mas para fazê-lo participar do mesmo ato. O ciclo estava completo. A humanidade estava infectada. E qual foi a primeira consequência registrada na Bíblia logo após esse ato? Eles comeram uma fruta e de repente perceberam que tinham mãos? Não. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira. E fizeram para si aventais. Pense nisso. Se o pecado fosse apenas comer uma fruta, por que a vergonha se concentraria instantaneamente na nudez? Por que a necessidade imediata de cobrir seus órgãos sexuais? A vergonha sempre aponta para a origem do pecado. A punição vem em seguida. Eles são expulsos do jardim. E Gênesis 4, versículo 1, nos diz que Eva concebeu. Aqui o mistério se aprofunda de uma forma que a ciência moderna talvez até explique. Eva dá à luz a 2 filhos, Caim e Abel. Eles não poderiam ser mais diferentes. Abel era um pastor de ovelhas, temente a Deus. Caim era um lavrador da terra e seu coração era cheio de inveja e raiva. A teoria da semente da serpente sugere algo biologicamente raro, mas possível, conhecido como superfecundação heteropaternal. A ideia de que uma mulher pode carregar gêmeos de pais diferentes. A teoria propõe que Abel era o filho de Adão, a semente da humanidade. Mas Caim era o filho de Satanás, a semente da serpente. Se você está balançando a cabeça agora, se parece absurdo demais, eu te peço, espere. Porque as provas que os defensores dessa teoria usam não vêm de livros apócrifos ou textos gnósticos perdidos. Elas vêm do Novo Testamento. E esta é a parte que me fez parar e pensar. Fique comigo. Porque a conexão que a própria Bíblia faz é chocante. Se você acredita que a palavra de Deus é perfeita,
Se vale o seu amém, então dê um like neste vídeo, porque o que vamos ler agora merece sua atenção. A prova mais forte que sustenta essa teoria está em 1 João, capítulo 3, versículo 12. O apóstolo João, o discípulo amado, escreve claramente, sem metáforas: não sejas como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. Pare e leia de novo. Não diz que Caim agiu como o maligno. Não diz que Caim foi tentado pelo maligno. Diz que ele era do maligno. Em algumas traduções, a palavra original grega ektou, ponerou, é ainda mais forte, significando originado do maligno ou nascido do maligno. João, escrevendo sob inspiração divina, parece traçar uma linha direta de paternidade espiritual e talvez biológica entre Caim e o próprio Satanás. Por quê? Por que Caim era tão diferente? Por que seu instinto imediato foi o assassinato? O primeiro assassinato da história humana. Esta teoria argumenta que Caim e Abel representavam as duas sementes que lutariam pelo domínio da terra. E essa batalha foi profetizada pelo próprio Deus, logo após o pecado, em Gênesis 3, versículo 15. É a primeira profecia da Bíblia. Deus se vira para a serpente e diz: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Vamos analisar isso. Deus fala da descendência de Eva, que sabemos que levaria a Jesus Cristo. Mas ele também fala da tua descendência, a descendência da serpente. Se a serpente era apenas um animal, que descendência ela teria? Se era apenas Satanás, um ser espiritual, como ele teria uma semente física, a não ser que aquela semente já tivesse sido plantada? A não ser que Caim fosse o primeiro de uma linhagem corrompida, uma linhagem de rebelião, orgulho e violência, que continua a travar uma guerra contra a linhagem de Deus até os dias de hoje. Pense no mundo, pense na maldade inexplicável, no ódio geracional, no derramamento de sangue. Não parece uma batalha entre duas naturezas opostas? A natureza de Abel, que busca a Deus, e a natureza de Caim, que busca a si mesmo? A própria oferta dele simboliza isso. Abel ofereceu um cordeiro, o sangue, um sacrifício que apontava para a redenção futura em Cristo. Caim ofereceu frutos da terra, a mesma terra que Deus havia acabado de amaldiçoar por causa do pecado. Caim ofereceu o fruto do seu próprio esforço, orgulhoso, enquanto Abel ofereceu o fruto da obediência. Deus rejeita a oferta de Caim. E a reação dele não é arrependimento, é ira, uma ira assassina. A semente da serpente floresceu. Agora, eu sei o que os estudiosos dirão. Eu sei o que muitos de vocês estão pensando, mas espere. A Bíblia é clara. Gênesis 4, versículo 1 diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. O texto atribui sim a paternidade biológica a Adão. Então, como tudo isso se encaixa? A teoria está errada? João estava apenas usando uma metáfora quando disse que Caim era do maligno? Gênesis 3,15 sobre a semente da serpente era apenas simbólico? Aqui, meus amigos, está a revelação mais profunda de todas. O ponto de equilíbrio que une tudo. E é o gatilho mental mais importante para entendermos nossa própria vida. Se você não sabia disso, se essa conexão está abrindo sua mente, eu peço que se inscreva no canal, porque revelações como esta são o motivo pelo qual existimos. Buscar a verdade, não importa o quão profunda ela esteja. A verdade é que a paternidade biológica não é o ponto principal. Talvez a semente da serpente nunca tenha sido sobre DNA. A semente da serpente é uma ideologia, é um espírito, é um caminho. Satanás não precisava gerar Caim biologicamente. Ele só precisava infectá-lo espiritualmente. Quando Satanás seduziu Eva, seja literalmente ou simbolicamente, ele não plantou um gene. Ele plantou uma ideia. A semente do orgulho, a semente da rebelião, a semente da inveja, a semente do eu serei o meu próprio Deus. Eva passou essa infecção espiritual para seus filhos, e Caim escolheu regar essa semente. A prova definitiva de que Caim não era uma marionete biológica, não era um monstro nascido condenado, vem do próprio Deus. Antes de Caim cometer o assassinato, Deus, em sua misericórdia infinita, vai até ele. Deus dá a Caim uma chance. Ele o admoesta. Ele lhe dá uma escolha. Gênesis 4, versículo 7. Uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Deus diz a Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas a ti cumpre dominá-lo. Leia isso de novo.
A ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo: Caim, a semente da serpente, a semente da rebelião está aí. A inveja está batendo na sua porta. O desejo de matar está no seu coração. Mas você não precisa obedecê-lo. Você pode dominar isso. A escolha é sua. Caim não nasceu condenado. Ele escolheu o caminho da serpente. E é aí que a história do Éden deixa de ser sobre Adão e Eva e passa a ser sobre você. A batalha das duas sementes é real. E ela não acontece em um jardim mitológico. Ela acontece dentro do seu coração e do meu todos os dias. Dentro de cada um de nós existe a semente de Adão, a imagem de Deus, o desejo de obedecer, de amar, de conectar. Mas também existe a infecção, a semente da serpente, o orgulho, a inveja, o egoísmo, a raiva, a luxúria. O pecado jaz à nossa porta, todos os dias. A pergunta que este vídeo faz não é: o que Eva fez no jardim? A pergunta é: o que você vai fazer hoje? Qual semente você está alimentando? Quando você guarda rancor, você alimenta a semente de Caim. Quando você perdoa, você alimenta a semente de Cristo. Quando você age com orgulho, você alimenta a semente da serpente. Quando você age com humildade, você alimenta a semente de Deus. A história de Caim e Abel não é sobre genética, é sobre escolha. O fruto proibido, no fim das contas, não era uma maçã, e talvez nem fosse sexo. O fruto proibido era a escolha de colocar a si mesmo acima de Deus. E essa é uma escolha que nos é oferecida todos os dias. O primeiro assassinato da história aconteceu porque um homem se recusou a dominar o mal que estava dentro dele, e o mundo continua sangrando por causa disso. Se essa mensagem tocou seu coração, se você entende que essa batalha espiritual é real e que você tem o poder de escolher, escreva aqui nos comentários: eu escolho dominar o pecado. Declare isso. Deixe que sua primeira ação de domínio seja essa. Essa não é apenas uma história antiga, é o seu manual de instruções para a batalha espiritual de hoje. A guerra começou no Éden, mas ela termina em você. Obrigado por assistir até o final.